Naruto é um anime que tem uma história e construção de mundo muito bem feita e personagens muito bons. E junto com isso, os personagens têm histórias muito boas, e é justamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Olá, nerds! Eu sou o Augusto, esse é o canal Área dos Nerds, e hoje eu vou fazer um top 10 sobre os personagens que, na minha opinião, têm as melhores histórias de Naruto. E a lista vai funcionar do personagem com a história menos boa até o com a melhor história de todos. Então, bora começar! Número 10, Madara Uchiha. Começando por ele, um dos meus personagens preferidos do anime, mas que tem uma história mais simples comparada aos outros dessa lista. Eu gosto do Madara, ele é um cara que carrega diversos traumas por causa da guerra e quer paz, porém por um caminho errado, o que é um resultado da visão distorcida de mundo dele. Eu gosto do background dele, gosto da rivalidade dele com o Hashirama e gosto de como funciona a mente do personagem. Mas bom, ele é um pouco mais simples se comparado aos outros personagens dessa lista, então bora já pro próximo lugar. Número 9, Tsunade Senju. Ela é uma personagem incrível e que tem uma história muito boa. Uma mulher traumatizada que perdeu as duas pessoas mais importantes para ela na guerra. E apesar de ser uma ninja médica e sua principal função no anime ser salvar as pessoas, ela não conseguiu salvar as duas pessoas mais importantes para ela, seu irmão mais novo e seu namorado, ao ponto de ela, uma ninja médica, ficar com medo de sangue durante boa parte da história, até ela finalmente superar esse medo e se tornar Hokage. A Tsunade é uma personagem muito carismática e é o exemplo de que se o Kishimoto quisesse, ele poderia sim desenvolver bem as personagens femininas, pois aqui vemos que ele realmente sabe fazer isso e muito bem feito. Número 8, Naruto Uzumaki. Pois é, o próprio protagonista em oitavo lugar. Não me levem a mal, a história do Naruto é muito boa, tanto que está aqui na lista. Porém, comparado aos outros personagens do anime, eu acho que ela fica um pouco atrás. É uma história de fato boa. Ele cresceu sem ninguém, era odiado por todo mundo na aldeia, mas conseguiu dar a volta por cima e se tornar amado por todos. Eu só não gosto do fato do Naruto ser reencarnação de Ashura, mas isso também não me incomoda tanto igual outras pessoas. Só acho uma parada meio desnecessária mesmo. Mas é muito bom ver a evolução desse personagem, tanto em nível de poder quanto em nível de amadurecimento mesmo. Como ele vai aos poucos deixando de ser aquele Chaves do começo e se tornando cada vez mais maduro com o tempo. Inclusive eu gosto de todas as versões do Naruto. Sendo honesto com vocês, a minha preferida é a do clássico. Sério, até hoje eu racho o bico com as cenas de comédia dele. Mas ver o amadurecimento do personagem é muito bom. O Kishimoto realmente acertou na escrita dele. A única coisa que eu acho meio forçada é o discurso no jutsu em alguns vilões. Mas isso eu vou deixar para detalhar melhor em outro vídeo. Número 7, Jiraiya. A história do Jiraiya basicamente é a ponte para a história do Naruto acontecer. E não só a do Naruto, mas a de vários personagens-chave. Ele se tornou um dos ninjas mais poderosos de Konoha, e quando jovem ouviu uma profecia de que ele treinaria um dos mais importantes da história. Mas dependendo da decisão dele, esse ninja seria importante pro bem ou pro mal. A questão é que por seguir essa profecia ele se tornou ausente na Vila da Folha, e devido a isso não conseguiu evitar que muitas coisas ruins acontecessem. Como a morte do Hiruzen, os experimentos do Orochimaru, a morte do Minato, e ele se culpou a vida toda por isso, se sentindo fracassado. Até que no fim, o sacrifício dele foi justamente a chave para a vitória de Konoha contra Akatsuki. Ele foi o grande responsável pelo bem vencer no fim e ele nem soube disso. Afinal, ele morreu sem nem ser ressuscitado como Edo Tensei. Então ele nunca soube que Konoha venceu a Akatsuki e tudo mais. E roteiristicamente falando, eu achei isso uma coisa incrível pro personagem. Então o Jiraiya mais do que merece estar em sétimo lugar. Número 6, Gaara. Bom, o Gaara foi um dos personagens que mais sofreu em Naruto. Assim como Naruto, ele foi odiado por todos, só que de um jeito pior. Pois o pai dele, que estava vivo, também o odiava e o tentava matar. E não só isso. O tio dele, que era a única pessoa que ele achava que se importava com ele, no fim odiava ele e também tentou matar ele. Tudo isso quando ele era apenas uma criança, e isso fez com que ele ficasse completamente traumatizado e insano da cabeça. E começasse a matar pessoas de graça apenas para extravasar a sua raiva e achar algum sentido para sua existência. Afinal, se ninguém ama ele, qual mais seria o sentido da vida dele? Eu adoro como o psicológico desse personagem é trabalhado e considero o melhor personagem do Naruto clássico. E a redenção dele é uma das poucas que eu acho que faz sentido, porque o Gaara no fundo não era mal, era só uma criança carente cheia de traumas e queria algum jeito de botar isso pra fora, já que não tinha ninguém pra conversar. E quando ele achou alguém que quisesse realmente conversar com ele, no caso o Naruto, ele percebeu um caminho melhor. Claro que isso poderia ter sido um pouco mais gradativo, porque realmente aconteceu muito de uma hora pra outra, mas eu ainda considero bem feito. A única coisa ruim do Gaara depois foi aquele cabelo de boi lambido em Boruto. Mas não dá pra ganhar todas, né? Número 5, Nagato Uzumaki. Cara, o Nagato é um dos melhores personagens desse anime, e grande parte disso é pela história.
O Nagato é mais uma das vítimas da guerra. Ele perdeu tudo por causa da guerra, e após todas essas perdas ele perdeu a sua humanidade, assim como Madara, querendo paz por um caminho errado, e sendo também um aluno do Jiraiya, assim como Naruto. Eu gosto muito dos paralelos dele com Naruto e gosto de como os dois se familiarizam por serem alunos do Jiraiya. E antes dele ser revivido pelo Edo Tensei, eu até tinha gostado da conversão dele, porque tinha tido um pouco de contexto ali. Afinal, ele não tinha mais opções, e a única coisa que restava era confiar no Naruto. Eu só não gosto dele ter revivido todo mundo que matou, mas enfim, ele não tinha mudado de personalidade nem nada. Porém, quando ele volta no Edo Tensei, aí fica um pouco estragado, porque aí sim ele muda de personalidade e fica bonzinho. Sendo que pra ele se passou só um segundo, e em um segundo ele virou outra pessoa. Mas ok, ainda assim eu gosto bastante do personagem, então ele mais do que merece estar na lista. Número 4, Kakashi Hatake. O Kakashi é provavelmente o personagem que mais sofreu em Naruto. O cara simplesmente perdeu todas as pessoas mais importantes pra ele. Passou por diversos traumas, guerras e tudo mais. Ele é um dos personagens mais traumatizados do anime devido ao seu passado. E eu adoro esse background bem trágico do Kakashi, porque mesmo com tudo isso, ele foi um dos poucos que não se corrompeu por causa disso. Um dos melhores arcos do anime é justamente o arco dele com o Obito, que é muito bem feito e desenvolve muito bem o personagem. Ele é realmente um dos poucos, sem ser o Naruto ou o Sasuke, que teve um desenvolvimento decente no Shippuden. E sinceramente eu até acho que poderia ter tido mais, porque eu realmente gosto do personagem. Mas o que teve também foi muito bom. Número 3, Sasuke Uchiha. Pois é, o personagem mais injustiçado do anime. Muita gente infelizmente não entende a história do Sasuke e fica chamando ele de mimado ou coisas assim, sendo que o Sasuke é um dos melhores e mais complexos personagens do Naruto, tendo várias reviravoltas e mudanças de personalidade e todas fazem sentido. O Sasuke passou por um grande trauma na infância e teve um choque de realidade quando descobriu a verdade sobre o Itachi, e que o grande objetivo dele até esse momento era uma grande mentira. O que fez com que ele, um adolescente de 16 anos, crescendo num contexto de ódio e vingança que cresceu, com certeza tendo todo o seu senso de justiça afetado pelos traumas, tomasse as decisões que tomou, como tentar destruir Konoha, etc., faz total sentido e é bem feito sim. O problema de muitas pessoas é analisar o personagem como se ele pensasse igual uma pessoa sã. É lógico que eu não faria as mesmas coisas que ele fez, e na mente de uma pessoa sã não faz sentido. Porém, o Sasuke não é uma pessoa sã. É um cara cheio de traumas e problemas psicológicos que não foram tratados, já que não tem psicólogo nesse universo de Naruto. E ele vive em um contexto muito diferente do nosso. Como que foi construído, as decisões do Sasuke fazem total sentido com o personagem, e ele é um personagem incrível, você gostando ou não. E novamente, você pode não gostar do personagem, é um direito seu. Mas dizer que ele foi ruim ou mal desenvolvido é um erro, porque ele não é. Mas bom, não vou falar muito dele aqui, futuramente cabe até fazer um vídeo só sobre o Sasuke. Então, vamos para o próximo. Número 2, Itachi Uchiha. Agora um complemento ao Sasuke. O Itachi é outro personagem que cabe um vídeo só dele. Ele é possivelmente o personagem mais complexo do anime. Muitas pessoas tentam jogar ele como herói ou vilão, o que eu considero um erro, porque foi uma sequência de fatores que ocasionou no que ele fez. E assim como o Sasuke, ele é uma pessoa com um psicológico todo ferrado que cresceu em um contexto muito diferente do nosso. É lógico que uma pessoa na vida real fazer o que ele fez seria injustificável, mas no contexto e universo que ele se encontra é bem mais complexo do que isso. Ainda mais que o Itachi tinha 13 anos quando matou o clã, ou seja, era basicamente uma criança sendo manipulada, e não só isso. Mas o próprio Itachi, como Edo Tensei, admite que falhou. E é aquilo. Ele estava numa situação muito complicada, porque se ele não matasse o próprio clã, poderiam acontecer coisas bem piores e ele estava desesperado, sem muitas opções ou tempo para pensar, e ainda era apenas um cérebro em formação. E ainda foi manipulado pelo Danzo e companhia, e tudo isso culminou em uma solução desesperada e que no fim não foi a melhor. Porém, ele aceitou as consequências de seus erros e viveu com isso, que era uma coisa que ele com certeza não queria ter feito, e também morreu por isso, tentando fazer seu irmão ser um herói, mas falhando no processo, como ele mesmo disse. O Itachi é um dos meus personagens preferidos e eu gosto também de como o Itachi é construído, os plots ao redor dele e como a motivação dele não foi revelada logo de cara, sendo muito bem construído. Mas enfim, agora vamos para o primeiro lugar. Número 1, Obito Uchiha. Pois é, o meu personagem preferido do anime e é o que eu considero que tem a melhor história também. Cara, o jeito que o Obito é desenvolvido no anime é genial. Ele é outro que perdeu tudo por causa da guerra e lidou com isso do pior jeito, devido aos seus traumas. E muita gente também não entende a história do personagem, dizendo que ele é gado e começou uma guerra só por causa de mulher. E sério, gente, se você diz isso, vai assistir o anime de novo. A Rin foi só um dos motivos. Inclusive, mesmo se não fosse, faria sentido. Vocês têm noção do que o cara viu a menina que ele gostava morrer na frente dele? E não só morreu na frente dele, mas morreu pelas mãos do melhor amigo dele.
Vocês acham que isso já não é traumático bastante? E além disso, não foi só isso. Foi por tudo que ele vivenciou, por tudo de ruim que ele e outros personagens como Madara passaram na guerra. Vamos lembrar que foi o Madara que manipulou ele também, então é bem possível que o Madara tenha contado as coisas que ele vivenciou pro Obito pra motivar ele mais. Então, cara, as motivações do Obito fazem sentido sim, são muito bem feitas e o personagem é o melhor do anime. A única coisa que eu não gosto é a conversão dele, porque foi muito mal feita. Literalmente em um dia o cara mudou completamente de personalidade. E eu sinceramente preferia que o Obito continuasse sendo vilão até o fim e morresse como vilão. Mas mesmo assim ele continua sendo meu personagem preferido e com a melhor história do anime. Mas bom galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comente a sua opinião e até a próxima.